Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Primeiro livro. Parte 2. Reinado de Saul. Do capítulo 17, versículo 1 ao versículo 58. Davi e Golias. Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco, em Judá. Acamparam entre Soco e Azeca, em Éfes-Domim. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Estes estavam num lado da montanha e Israel na colina defronte. O vale os separava. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gete, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o cilindro de um tear, e sua ponta pesava 600 siclos de ferro. Um escudeiro o precedia. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: Por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós os escravos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo, e matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou: Lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efrateu de Belém de Judá, chamado Isaí, já idoso no tempo de Saul. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Chamavam-se o primogênito Eliabe, Abinadab o segundo e o terceiro Sama. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos estavam com Saul, e Davi ora ia ao acampamento de Saul, ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso por 40 dias seguidos. Um dia disse Esaí a seu filho Davi: Toma para teus irmãos um efá de grão torrado e estes 10 pães, e apressa-te a levá-los aos teus irmãos no acampamento. Entrega estes 10 queijos ao chefe dos 1000. Informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul e todos os homens de Israel no vale do Terebinto, em guerra com os filisteus. No dia seguinte pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou sua bagagem e partiu, como lhe ordenara Isaí. Chegou ao acampamento no momento em que saía o exército para a batalha, levantando o grito de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha de combate, tropa contra tropa. Davi entregou sua carga ao guarda das bagagens e correu às fileiras para informar-se de seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu Golias, de Gete, avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio, como nos dias precedentes, que Davi escutou.
Todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vedes, diziam eles, este homem que avança? Ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o cumulará de favores, dar-lhe-á sua filha e isentará de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou ao que estavam perto dele: que será feito àquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar deste modo o exército do Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: dar-se-á isto e isto a quem o ferir. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo-o falar assim, encolerizou-se. Por que vieste aqui? Com quem deixaste tuas ovelhas no deserto? Conheço a tua pretensão e a tua má índole. Foi para ver a batalha que vieste. Que fiz eu de mal? Respondeu Davi. Nada mais fiz do que uma simples pergunta. E afastou-se de seu irmão, indo perguntar a outros, dos quais obteve sempre as mesmas respostas. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo, tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passas de um menino e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como o teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso que insultou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, acrescentou, que me salvou das garras do leão e do urso, salvar-me-á também das mãos deste filisteu. Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. O rei revestiu Davi com uma armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi, mediu-o com os olhos e, vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou-o. Disse-lhe: sou eu, porventura, um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou-o em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei. Cortar-te-ei a cabeça, e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Davi também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim venceu Davi o filisteu,
ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu campeão, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra, e perseguiram os inimigos até a entrada de Gete e até as portas de Acaron. Os cadáveres dos filisteus juncavam o caminho desde Saraim até Gete e até Acaron. Voltando da perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos inimigos. Davi tomou a cabeça do filisteu e mandou levá-la para Jerusalém. Conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Quando Saul viu Davi partir ao encontro dos filisteus, disse a Abner, seu general: De quem é filho esse jovem, Abner? Por tua vida, ó rei, respondeu Abner, não o sei. Disse-lhe o rei: Informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o filisteu, levou-o Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe: Quem é o teu pai, ó jovem? Eu sou filho de Isaí de Belém, teu servo, respondeu Davi.